Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras, com o pastor Paulo Júnior. A passagem aqui fala da videira verdadeira. Isso aqui mostra a característica do verdadeiro salvo, do verdadeiro crente em Jesus. A característica do verdadeiro discípulo de Jesus. Se você está aqui essa noite, João 15 vai fazer um teste sobre o seu cristianismo, sobre a natureza da fé que você vive, se você é de fato filho de Deus ou não, se você é salvo ou não, se você é nascido de novo ou não, se você é convertido ou não. Vamos ver. Primeiro ele começa: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Aqui, primeiro, o que nós temos nessa declaração de Jesus, é Jesus quem está dizendo. Ele está dizendo: eu sou a videira. A videira é a árvore a qual nasciam galhos, ramos, a qual depois frutificava. Essa videira é um tipo da igreja, ela é um tipo dos discípulos de Cristo, é um tipo da comunidade cristã e é um tipo do meio da salvação. Ele está dizendo: eu sou a videira, eu sou a causa da salvação. Eu sou a causa da salvação. Jesus está dizendo que ninguém pode ser salvo, ninguém pode ter vida eterna fora a parte dele. Fora de Cristo não existe salvação. Por que ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira? Então Jesus está dizendo assim: podem haver muitas outras falsificações, outros métodos, outras maneiras, outras religiões, outros credos, outras confissões de fé, outros deuses. Podem ser semelhantes a mim, mas eu sou a única forma de salvação. Eu sou de fato a videira verdadeira. Eu sou a única fonte que alguém pode ser salvo. Eu sou a causa verdadeira da salvação. Atos 4:12, Pedro está dizendo: porque não há nenhum outro nome debaixo do céu ao qual é dado aos homens para que sejam salvos. Não há nenhuma outra maneira de se ter salvação. Não há nenhum outro método de uma pessoa herdar a vida eterna a não ser por meio de Cristo. Não há outro Deus, não há outra forma. 1 Timóteo 2,5, só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Um mediador, uma ponte, um elo de ligação até Deus. Só existe um, Jesus. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém vai aos céus, ninguém herda a vida eterna a não ser por meio de mim, Cristo. Não há santos, não há deuses, não há Maria, não há Maomés, não há outra forma de alguém herdar a vida eterna a não ser por meio de Cristo. Ele aqui exclui todas as outras fontes e causas da salvação. Todos os outros meios de se chegar até Cristo são todos excluídos quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, autêntica, insubstituível, inconfundível. O que mais ele está ensinando quando ele diz: eu sou a videira verdadeira? Ele também vai dizer em Hebreus, olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus é o autor da fé. Jesus é o preparador da fé, a causa da fé, a razão da fé. Jesus é a essência da fé.
Diferente de que muitos pensam, não é uma fé para se obter resultados ou respostas. Ele é o autor da fé salvífica, autor da fé salvadora, autor da fé justificadora. O que Jesus está ensinando? Ele é a videira verdadeira, a única forma de ser salvo, a única ponte, o autor da salvação é Cristo, fora dele não há. O que mais ele ensina? Só uma maneira de alguém ser salvo, só uma maneira de alguém ser justificados, através da fé. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, agora temos paz para com Deus. Ele está ensinando que ninguém pode ser salvo por obras, ninguém pode ser salvo pela própria bondade, ninguém pode ser salvo pelos atos próprios de justiça. A videira verdadeira significa que alguém só pode herdar a vida eterna quando esse crê em Jesus, quando esse lança sua confiança e esperança em Jesus. Jeremias 17, 4 e 5, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço ou da sua carne a sua força. Maldito é o homem que tem esperança de salvação em si próprio. Maldito é o homem que confia na sua bondade. Maldito é o homem que, para ser aceito, amado por Deus, ou para herdar a vida eterna, vai depender das suas obras, vai depender dos seus atos, da sua própria bondade. Maldito. Salvação só em Cristo e só por meio da fé. O meu pai é o agricultor. Se Jesus é a causa da salvação, o meu pai é o agricultor desta vinha, onde está plantada essa videira, desse vinhedo. O meu pai é quem? Deus Pai. Jesus, Deus Filho. Se Jesus é a causa da salvação, Deus é o autor da salvação. Deus é o autor da salvação. Deus é quem preparou a videira. Deus é quem preparou o cordeiro. Deus é quem preparou o meio. Deus é quem preparou o mediador para a salvação. Ele é o autor da salvação. João 3,16. Você pode dizer, amou de tal maneira que deu o seu filho, preparou o seu filho, entregou o seu filho, enviou o seu filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas seja salvo. Quem enviou o seu filho? A causa da salvação. Quem enviou o filho? A fonte da salvação. Quem entregou o filho? O objeto de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é o autor da salvação. Ninguém é salvo por si próprio. Ninguém preparou a própria salvação. A salvação é um ato soberano da graça de Deus. A salvação, veja só, ela não é produto da vontade do homem. Quem se lembra de Ezequiel, quando ele diz para Israel, ouve Israel, não é por vossa causa que eu faço isso, mas é por causa do meu nome que profanaste, é por causa da minha santidade. Ele está dizendo do pacto da nova aliança. Não são por causa das suas obras, não são por causa de vocês. Eu não salvo vocês por vocês mesmos. Vocês não são a causa da salvação. Vocês não podem produzir salvação. É impossível que um homem seja salvo por ele próprio. Mas ele diz, é por amor de mim mesmo. É por causa de mim. A salvação é um ato soberano de Deus. O que é soberania? Ser soberano é o controle total da criação, do universo, nas mãos de Deus. É a decisão de fazer bem ou mal nas mãos de Deus. É um ato da livre vontade de Deus, da soberania de Deus.
é uma obra de Deus. Deus é o autor da salvação. Deus é quem propiciou o seu Filho para morrer por nós. Deus é quem enviou o seu Filho para morrer por nós. Vocês lembram de Isaac? Gênesis capítulo 18 em diante, a vida de Abraão. Deus vem a Abraão: Abraão, vai e sacrifica o teu filho Isaac no Monte Moriá. Abraão sobe com o filho, com as pedras, a lenha, e ele vai dizer: pai, Isaac, se nós vamos sacrificar, onde está o holocausto, papai? Abraão responde com uma palavra profética: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Então, quando ele prepara o altar, põe o menino, pega o punhal, o cutelo e vai sacrificá-lo, um anjo grita: não, Abraão, porque não negaste seu filho, seu único filho. A fé de Abraão ali é provada. Então ele vai até um arbusto, e ali se tem a menção do primeiro nome em hebraico: Jeová Jiré. Deus proverá. 2000 anos depois, Deus no Monte Gólgota, Deus ali em Israel, fora dos portões de Jerusalém, Ele propicia um cordeiro pascal, que é a libertação do povo da servidão do pecado. João Batista, quando está no deserto da Judeia, vai até o Rio Jordão para batizar. Jesus comparece e, por divina revelação, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus proveu para si o Cordeiro. Deus é o autor da salvação. Deus é quem enviou seu Filho à semelhança de homens. Deus é quem o sacrificou na cruz. Você é só salvo por meio desse sacrifício. Isaías 53:10, quando Jesus está pregado na cruz, está escrito: e foi do agrado do Senhor fazê-lo enfermar até a morte, e foi do agrado do Senhor esmagá-lo na cruz. Deus é quem esmaga o próprio Filho. Deus é quem mata o próprio Filho. Deus é quem atravessa o próprio Filho. Por quê? Para que os homens sejam salvos, Deus tinha que criar, executar o plano da salvação. Vem de Deus. Vem de Deus através do seu Filho. Por isso ele é o agricultor. Se você está aqui essa noite, Sofonias diz: o Senhor está no meio de vós e Ele é poderoso para salvar. Jesus é a causa da nossa salvação. Se você entrou aqui e está em pecado, se você entrou aqui e está condenado, se você entrou aqui e vive uma vida ímpia, olha para o autor e consumador da fé. Olhe para Jesus, cujas origens são desde os tempos da eternidade. Olhe para aquele que no princípio era o Verbo, estava com Deus e Ele era Deus, mas o Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Ele veio ser a causa de eterna e de grande salvação. Jesus. Olhe para Ele. Ele diz, se eu não me engano, nos profetas menores: olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos, e sereis salvos. Olhe para Ele, corra para Ele. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque-o. Buscar-me enquanto se pode achar. Invocar o meu nome enquanto está perto. Hoje é o dia da salvação. E ela está na pessoa de Cristo. Ela está no Santo Evangelho. Deus então é o autor da salvação.
é Deus quem envia. Quando o homem peca, em Gênesis capítulo 3, o primeiro livro da Bíblia, o terceiro capítulo da Bíblia, nos primórdios da raça humana, da civilização, Adão peca, transgride, o pecado entra, maldita será a terra por sua causa, Adão. Ou ela produzirá cardos e abrolhos, do suor do teu rosto comerás. E para a mulher, ele diz, com dores de parto dará luz aos seus filhos, o seu desejo será para o seu marido. A terra se torna maldita, a maldição cai sobre a terra. E Deus disse, se tocardes dessa árvore, certamente morrereis. O homem passa a ser mortal. Mas no mesmo capítulo 3, o autor da salvação já tinha o seu plano. E ele, quando disse para a serpente, esta te ferirá o calcanhar, e este lhe ferirá a cabeça, é o plano da salvação. Da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Gênesis 3, Deus já tinha escrito o plano da salvação. Da semente da mulher, Jesus teria que se fazer carne, teria que se fazer homem, a encarnação de Deus. Ele é a causa e o Pai o autor. Verso 2: todo ramo estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele quem? O Pai o corta. Até aí. Todo ramo, aí ele vai dizer da causa, do autor, a salvação está pronta. Agora lá, escuta, todo ramo